Seminário de Biotecnologia da Biomassa. Nós somos o grupo 3 e o nosso artigo é: vesículas de membrana externa catabolizam compostos aromáticos derivados de lignina em Pseudomonas butida KT 2440. Dada sua prevalência em plantas, estima-se que a lignina seja responsável por 30% do material orgânico não fóssil da Terra. A valorização da lignina de polímero vegetal é fundamental para possibilitar a bioeconomia, mas a heterogeneidade da lignina apresenta uma barreira ao seu uso. Vários processos de conversão microbiana natural e misturas de compostos aromáticos em produtos individuais têm surgido como um meio de superar a heterogeneidade da lignina. Compreender os mecanismos que as bactérias usam para converter produtos de degradação de lignina é importante para sua eventual aplicação industrial. Deste trabalho, propomos um mecanismo para a aquisição extracelular de nutrientes de compostos aromáticos por bactéria do solo, que promete melhorar a eficiência da conversão microbiana da lignina. As paredes das células vegetais são como uma matriz complexa de biopolímeros que são altamente resistentes à decomposição, principalmente devido à presença de lignina. Apesar da abundância natural dela, relativamente poucos micro-organismos podem quebrar de forma eficiente este biopolímero, e por muitos anos, oxidorredutases como lacases e peroxidases secretadas por fungos da podridão branca eram considerados os principais atores na despolimerização biológica da lignina. Contudo, trabalhos recentes começaram a sugerir um papel importante para as bactérias na conversão de lignina. Aqui vamos ter a interação espaço-temporal de 3 bactérias do solo, Pseudomonas butida, Rhodococcus josse e a Mycolathopsis, com o substrato rico em lignina via espectroscopia de ressonância magnética nuclear, para rastrear a química da lignina em função de cultivos microbianos e exoproteômica para identificar as proteínas no ambiente extracelular. Aqui vamos ver um promissor chassi bacteriano para a biologia sintética relevante para a lignina. Pseudomonas butida secreta vesículas da membrana externa que transformam compostos aromáticos extracelularmente. Em todas as 3 bactérias, os exoproteomas são distintos das proteínas detectadas nas frações intracelulares. No entanto, o Pseudomonas exoproteoma induzido por lignina butida é altamente abundante e dinâmico em seu conteúdo de proteína em comparação com outros organismos. Esta bactéria também é caracterizada pela secreção abundante de vesículas de membrana externa, na presença de lignina, que são conhecidos por estarem envolvidos em um conjunto diversificado de papéis funcionais em bactérias gram-negativas e algumas gram-positivas, incluindo comunicação, virulência e aquisição de nutrientes, entre outros. Este trabalho apresenta um papel das vesículas de membrana externa no catabolismo extracelular de compostos por um micro-organismo do solo. A capacidade de secreção das vesículas de membrana externa para o catabolismo extracelular de substratos tóxicos pode ser uma razão adicional que Pseudomonas butida KT 2440 é inerentemente. Também a capacidade de aproveitar as vesículas de membrana externa como um meio para conduzir reações enzimáticas extracelularmente, por exemplo, para consumir ou produzir compostos tóxicos e para aplicações sintéticas na biologia. Me chamo Lucas Caldas e vou apresentar um pouco sobre resultados. Bom, para explorar a interação de bactérias aromáticas catabólicas com lignina, selecionamos uma bactéria gram-negativa, que é a Peptida KT2440, que de agora em diante vai ser chamada somente de Peptida, e 2 bactérias gram-positivas, a R. George RH1 e a
Nicolathopsis sp ATCC 391116, que de agora em diante será chamada de R. Jost, e a Mycolathopsis sp, que anteriormente relatamos utilizar uma quantidade significativa de lignina em um fluxo solúvel, rico em lignina, em comparação com outras bactérias aromáticas catabólicas. Bom, o substrato rico em lignina utilizado neste estudo é um extrato alcalino solúvel do milho Stover, que contém monômeros aromáticos e oligonômeros, que retém ligações beta-O4 da lignina ativa. Bom, primeiro analisamos o crescimento bacteriano e a utilização de carbono em mídia rica em lignina, ou seja, compostos aromáticos, ácidos carboxílicos e glicose suplementar, e para fins de comparação, também em mídia livre de lignina, contendo glicose como única fonte de carbono e energia, isso acima de 120 horas. Monômeros aromáticos utilizados: ácidos carboxílicos, alifáticos e glicose foram esgotados dentro de 24 horas nas culturas peptida e dentro de 72 horas em R. Jost e a Mycolathopsis sp. Com a lignina oligomérica como a principal fonte de carbono remanescente, o teor de lignina monomédico mais oligomérico nessas culturas foi de 1,7 gramas por litro e a concentração total de compostos aromáticos monomédicos foi de 0,27 gramas por litro, um total de 16% de lignina. Uma vez que esses organismos utilizam conteúdos de lignina de 23,4%, 18,9% e 24,4%, isso vamos mostrar adiante na figura 1, na de A até C, medidos com nossa abordagem anterior, que é na abordagem 7, na abordagem anterior, é provável que eles utilizam uma pequena fração de olígonos, 7,4 mais ou menos 2,1% para peptida, 2,9 mais ou menos 2,3% para R. Jost e 8,4 que mais ou menos é 0,2% para a Mycolathopsis. Tudo isso em até 120 horas, quer dizer. Desculpa. Bom, vamos à tabela. Aqui mostramos a tabela que mencionamos anteriormente, e para fazermos análises químicas e proteômicas em culturas bacterianas livres de lignina L- e ricas em lignina L+, assim que é o crescimento bacteriano que mencionamos anteriormente, e concentrações das principais fontes de carbono nos cultivos. A quer dizer peptida, referente a peptida, B é R. Jost e C a Mycolathopsis. B quer dizer representação esquemática dos sinais dos átomos identificados por 2D HSQCMR. E H são unidades estruturais de lignina realizadas pela espectroscopia, em culturas L+. E quer dizer peptida, F, R. Jost e G, a Mycolathopsis. E H, a amostra 5D não colada, que é a amostra de controle. Bom, paramos na H, né? De até K são resultados de análises proteômicas. Em I, peptida, J, R. Jost, K, a Mycolathopsis sp. O outro o lado esquerdo do gráfico mostra o número de proteínas exclusivas em vermelho e enriquecidos em rosa nas culturas L+, em comparação com as culturas L-, bem como o número de proteínas desse pool de proteínas que aparecem apenas no exotoprome em comparação com a fração intracelular, que é em azul. O lado direito vem nos mostrar o número de proteínas que aparecem ou aumentam ao longo do tempo, de 24 para 72 horas ou de 72 horas para 120 horas.
Bom, análises químicas na lignina. Para entender as alterações químicas na lignina, também realizamos a correlação heteronuclear universal 2D e heteronuclear HSQC-NMR, como função do tempo, que mostramos na figura 1 de DAH. Essa técnica é comumente utilizada para compreender a química da ligninolina, acho que é assim o nome, incluindo para elucidar modificações por catalisadores químicos e enzimas ligninolíticas. As principais mudanças ocorreram de 0 a 72 horas. Ácido ferúdico, Fa, e P-ácido coumárico, PCA, que são sinais derivados, como Fa2, PCAB, PCA2 por 6 e PCAA, FAA, desapareceram em 72 horas nos tratamentos peptida e R-DOST, o que corresponde ao esgotamento de PCA e FA analisados pela espectrometria de massa cromafotógrafa líquida, LC. Bom, por outro lado, a micolaptose SP ainda exibe sinais para FA2 e PCAA mais FAA a 120 horas. Embora este estudo tenha sido reduzido em comparação com o controle não convencional, os espectros 2D HSQC-NMR também apresentam uma redução no AA e AB, sinais de ligação beta-O4, nas 3 bactérias em comparação com o controle, o que sugere que essas bactérias estão quebrando a lignina oligomérica. No entanto, vale ressaltar que esse decote não implica necessariamente no aumento da utilização da lignina. Para fornecer insígnias sobre enzimas extracelulares potencialmente desenvolvidas no catabolismo da lignina, realizamos análises proteômicas diferenciais, livres de lignina e rica em lignina, espaciais, intracelular e extracelular, e temporais, 24, 72 e 120 horas de incubação, com as 3 bactérias. Peptida chegou à fase estacionária às 24 horas, e R-DOST e a micolaptose SP chegaram à fase estacionária entre 48 e 72 horas, quando a maioria das fontes de carbono prontamente disponíveis foram esgotadas. Apesar de atingirem a fase estacionária, fase de crescimento, que leva a eventos de lise celular, os potenciais de proteínas diferenciadas entre as frações extracelulares e intracelulares foram de 54%, 33% e 60% em peptida, R-DOST e a micolaptose, respectivamente, indicando que as frações intracelulares e extracelulares são diferentes. A fração extracelular continha um conjunto menos diversificado de proteínas em comparação com a fração intracelular, em todos os casos. E peptida apresentou o maior número de proteínas extracelulares induzidas por lignina, em comparação com a fração intracelular e outros organismos. É notável que os outros micróbios apresentam um número maior de proteínas previstas do genoma do que peptida. Além disso, o isoproteome peptida mostrou que um maior número de proteínas foi enriquecido quando a lignina oligomérica tornou-se a principal fonte de carbono, de 24 a 72 horas, em comparação com os outros 2 organismos, de 72 a 120 horas. Bom, aqui em diante a nossa colega vai apresentar o restante dos resultados. Obrigado. Olá, meu nome é Thalia e eu darei continuidade aos resultados. Para identificar as enzimas putativas que poderiam estar envolvidas na modificação da lignina ou despolimerização desses grandes pools de energia, aqui nos concentramos em proteínas extracelulares induzidas por lignina que não foram detectadas no compartimento intracelular. Funções catalíticas mais representadas, de acordo com a notação da ontologia do gene, foram hidrolases e oxidorredases.
As funções catalíticas mais representadas de acordo com a anotação da ontologia do gênio foram hidrolases e oxidorredutases, nos 3 organismos, de 30% a 40%. E essas funções foram ainda mais enriquecidas no subconjunto de proteínas, que apareceram ou aumentaram no momento em que a lignina oligomérica era a principal fonte de carbono, de até 56% em peptida e 80% em amicolatópsis. As percentagens elas permaneceram semelhantes em R-T, 40%. A maioria das enzimas despolimerizantes de lignina descritas até o momento, incluindo algumas potencialmente desenvolvidas na clivagem, que são peroxidases descolorantes de corante, DYPS, oxidases multicobre, pertencem ao grupo amplo de oxidorredutases. Detectamos apenas em DYP, em peptida, no entanto, também encontramos outras enzimas que podem estar potencialmente desenvolvidas na modificação de compostos aromáticos ou fenólicos, oligoméricos e monoméricos. Um exemplo será a azoregdutase, uma redutase que é xenobiótica, e uma dioxigenase quercetina. Elas foram detectadas em peptida. Todos, exceto o DYP, apareceram ou foram enriquecidos quando a lignina oligomérica era a principal fonte de carbono. No caso de R-T, também foram observados um colesterol oxidase e um citocromo P450. Em amicolatópsis, outra colesterol oxidase, citocromo P450, e 2 oxidorredutases, uma potencialmente pertencente à família glicose-metanol-colina. E essas enzimas, apenas o citocromo P450 em R-T e a colesterol oxidase em amicolatópsis apareceram a partir de 72 e 120 horas, que foi quando a lignina oligomérica foi a principal fonte de carbono remanescente. No gráfico abaixo, as proteínas nas frações extracelulares representadas por E, intracelular por I, em 24, 48 e 120 horas que foram exclusivas ou enriquecidas em meio rico em lignina L+. O gráfico mostra aqui uma análise diferencial considerando a localização da proteína e a fração em que a proteína era exclusiva ou enriquecida em L+, que seria versus o meio sem lignina em A.P. Uma questão que surge a partir desses dados é como as várias proteínas são transportadas da célula para o meio extracelular, usando vários algoritmos, ou seja, Signal-IP, TAT-P, SEC-P, para prever a localização ou exportação da proteína ao citoplasma, em que apenas 40% das proteínas induzidas por lignina foram previstas como extracelulares ou exportadas em peptida por pelo menos um dos algoritmos, enquanto 70% em R-T e amicolatópsis. O maior número de proteínas induzidas por lignina no exoproteoma prevê-se que culturas de lignina em peptida participem do processo catabólico de 32 a 37 proteínas e biosintéticos de 74 a 89 proteínas, em comparação com a R-T, que são 10 a 16 e 25 a 33 proteínas. Amicolatópsis 5 a 13, 20 a 40, respectivamente. Algumas enzimas da via beta-Ka foram detectadas na fração extracelular em peptida e R-T, em culturas de lignina e em menor extensão em amicolatópsis. Juntos, esses resultados destacam a importância de considerar outros mecanismos de secreção de enzimas que não podem ser previstos por esses algoritmos ou explicados devido à lise celular. Classificação de proteínas extracelulares em pseudonomas putidas. A classificação ela foi feita com o meio extracelular, o exoproteoma, fracionado em vesícula de membrana externa e secretoma livre de vesículas, que é respectivamente OMV e VFS. E eles foram separados em meios isentos de lignina e em meios ricos em lignina. Então foram feitas triplicatas biológicas num período de tempo de 24, 48 e 72 horas. E nesse período foram observadas a maioria das mudanças no exoproteoma. Além do mais, a fonte primária do carbono ela foi a lignina oligomérica.
Bom, os testes eles foram conduzidos com uma ANOVA, que fez o pareamento do dado desses triplicados, e foi usado também a correção de Benjamin-Hochberg, que foi realizada nos valores de P resultantes. As proteínas que tiveram um valor P maior que 0,05, elas foram consideradas como tendo abundância diferencial. E aquelas que não atingiram esse ponto de corte significativo, elas foram consideradas como tendo abundância semelhante. Então vamos aos resultados. Nos meios livres de lignina, 50% das proteínas elas foram diferencialmente abundantes entre as frações de OMV e VFS, sendo que essas frações continham 58% de OMV e 42% de VFS. Porém, no entanto, durante o cultivo, no meio rico em lignina, o número de proteínas com abundância diferencial entre as frações teve um aumento de 70%, sendo que continha 51% de OMV e 49% de VFS. E nas proteínas que foram enriquecidas em OMVs, em meio livre, totalmente isento de lignina, teve um aumento apenas de 1% na quantidade de proteínas diferencialmente abundantes no período de 42 horas de cultivo. Foi notória, então, que o crescimento em meios ricos em lignina, ele vai desencadear um proteoma de OMV altamente dinâmico, com 54% de carga de OMVs mudando em abundância no longo do período de cultivo total, que é de 42 horas. Então, juntos, os OMVs de cultivo, que são ricos em lignina, eles exibem 125 proteínas com enriquecimento espacial dependente de lignina e mudanças temporais. Bom, esse gráfico ele representa as tendências temporais de abundância no OMV e VFS para as 263 proteínas que mudam ao longo do tempo em OMVs ricos em lignina. Foi feita também uma comparação de OMVs ricos em lignina num período de 24 a 48 horas de cultivo, e entre 48 horas e 72 horas, e entre 24 e 72 horas. Então, foi identificado 58, 2 e 236 proteínas que tiveram variação na abundância. Esse gráfico aqui, ele representa a abundância das proteínas que foram mapeadas pelo calor para proteínas selecionadas em cada triplicado biológico, que foram feitas no período de 24, 48 e 72 horas. Tanto no cultivo de VFS e OMV, seja rico ou livre de lignina. Bom, foram fornecidos para cada proteína, entre parênteses, aqui na imagem, indicadores RefSec, do National Center for Biologic. Bom, essa imagem e a próxima que eu vou estar mostrando, elas representam a abundância de proteínas log2, mapeadas pelo calor para proteínas selecionadas para cada triplicado biológico que foi feito num período de cultivo de 24, 48 e 72 horas, tanto no VFS e OMV, seja rico ou totalmente livre de lignina. Foram fornecidos para cada proteína, entre parênteses na imagem,
os identificadores HEC-Sec, que eles são do National Center for Biotechnology Information, após a descrição. Bom, selecionadas proteínas com enriquecimento em OMVs ricas em ligninas, e foi observado que houve o funcionamento em processos de oxidação-redução. Bom, as oxidorredutases, elas aumentaram em abundância nas OMVs do período de 24 a 48 horas. Isso corresponde à mudança do catabolismo de monômeros para a interação com a lignina oleomérica na fase estacionária ainda. Esses resultados, eles até refinam, ou reafirmam as descobertas anteriores. Porque, por exemplo, o primeiro conjunto de dados proteômicos, ele identificou um mononucleotídeo de flavina, que dependia de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, azorredutase e uma quercetina, para poder ser dinamicamente enriquecido no exoproteoma. E aqui não. Aqui houve um refinamento da localização espacial para o OMV, e a classificação temporal continuou nesse período de 24 a 48 horas. Bom, esse baixo limite de detecção dessas proteínas no VFS, mesmo com um cultivo de 72 horas, ele sugeriu que o enriquecimento em vesículas não é um artefato de lise celular. E também afirmou que a proteólise do VFS, ela não ocorre rapidamente. Ela ocorre rapidamente. Bom, essa imagem aqui, ela mostra a seleção de proteínas com abundância, diferencial entre OMVs ricas em ligninas e totalmente livres de ligninas, e que funcionassem como lipoproteínas, proteínas de ligação molecular pequena relacionadas ao transporte, ou OMPs. As OMPs, elas são as porinas da membrana externa. Bom, surpreendentemente, muitas lipoproteínas e OMPs, elas exibem uma abundância diferencial entre os OMVs ricos e totalmente livres de lignina. A presença do VFS nessas condições, de mídia, elas excluem a possibilidade de que a diferença de expressão gênica ela esteja implícita a essa observação. Ou seja, ela vai sugerir que as proteínas ligadas à membrana ou associadas a essa membrana, elas sejam seletivamente excluídas dos locais de bolha, OMV, quando a lignina estiver presente. Essa exclusão seletiva de proteínas canônicas da membrana externa do OMV, ela vai estar relacionada, ela foi, na verdade, relacionada anteriormente a... Mas... a exclusão... Então, essas lipoproteínas, os OMPs e lipopolissacarídeos, eles estão diretamente envolvidos em modelos de embalagem seletiva de carga e implicitamente na biogênese das vesículas, Isso os torna candidatos muito atrativos para o estudo específico de vesículas, de lignina. E classificação também da carga em OMPs. Bom, passando aqui. Agora, analisando enzimas da via BKA, ou beta-KA. Bom, foram analisados ou detectados, na análise do exoproteoma, enzimas da via beta-KA.
Foi constatado que as proteínas detectadas nessa via são todas fortemente enriquecidas em OMVs de meios ricos em ligninas, do que em comparação com o VFS e também o exoproteoma livre da lignina. Bom, isso porque o catabolismo de aromáticos derivados da lignina através da via beta-Ka, ele vai ser intensificado pelos OMVs. A via beta-Ka, ela serviu para o catabolismo de monômeros de lignina pecuramato, aqui na imagem, e da ferula, em succinil coenzima A e acetilcoenzima A, que suportaram o crescimento celular, né? Os metabólitos que foram usados no ensaio em vivo e in vitro, eles vão ser mostrados aqui na imagem na coloração azul e laranja. Nessa imagem aqui, as proteínas detectadas, né, dentro da via beta-Ka, no VFS ou no OMV, elas foram plotadas como um mapa de calor de log 2, que significa a abundância de proteínas, né? Essa abundância intra-OMV de enzimas beta-Ka, ela aumenta temporariamente após 24 horas de cultivo. E como eu já falei anteriormente, as proteínas detectadas por essa via, elas são fortemente enriquecidas em OMVs, em meios ricos de lignina. Uma vez que o enriquecimento ele não vai ser observado no VFS, nós vamos apostar que essas enzimas da via beta-Ka, elas são secretas via OMVs, para a renovação extracelular desses aromáticos derivados da lignina. Bom, para a testagem de hipótese foram criados mutantes de Pseudomonas putidas que não podem crescer em dois intermediários catabólicos, que é a variação POBAR em 4-HBA e a PCA-HG em PCA. Esses mutantes eles foram inoculados com a mesma densidade celular e completamente separados com OMVs do tipo selvagem para analisar o crescimento deles. O controle OMV ferido ele também foi incluído para testar se esses metabólitos incorporados eles teriam um crescimento completo. Os OMVs feridos eles aumentaram o crescimento após 72 horas da Pseudomonas putidas POBAR em 175% e a Pseudomonas putidas PCA-HG teve um aumento do crescimento em 153%. As OMVs ativas, elas aumentam o crescimento de cultura das Pseudomonas putidas POBAR em HBA em torno de 336% e de cultura da Pseudomonas PCA-HG em até 319%. Embora esses aumentos de crescimentos eles sejam aproximadamente o dobro do que é observado no controle fervido, a complementação do OMV ativo ele não restaura totalmente o crescimento observado nesses cultivos do tipo selvagem. Então isso sugere que exista um conteúdo limitado de enzima, né? De tempo de vida no exoproteoma e também na falta de cofatores. Então, para haver uma testagem, né, ainda mais da hipótese de que os OMVs eles mediam o catabolismo aromático,
foram testados o turnover in vitro do 4-HBA e PCA por OMVs, onde o PCA ele apresentou instabilidade, que acabou refletindo no turnover de 24% dos controles abióticos e 27% dos controles fervidos. Por outro lado, o giro de HBA ele não é melhorado pelos OMVs ativos. Então é importante ressaltar que o 4-hidroxibenzoato e o 3-monooxigenase POBA ele vai requerer NADPH como um co-substrato, enquanto o PCA-HG ele não vai requerer o NADPH como um co-substrato. Então, considerando a estabilidade do NADPH, o seu conteúdo em OMVs isolados ele permanece desconhecido. Na verdade, podemos dizer que quando os OMVs eles forem fornecidos equivalentes redutores exógenos, o NADPH vai apenas diminuir na presença de 4-HBA. Bom, embora isso não forneça informações sobre a presença in vitro de NADPH ou a geração do mesmo, esses resultados indicam que a atividade de POBA é retida dentro do OMV. Junto, esses dados demonstram que enzimas encapsuladas em OMV contribuem efetivamente para o turnover de compostos aromáticos derivados de lignina modelo. Meu nome é Luana e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho, falando de métodos e discussão. Aqui foram alguns materiais e métodos que foram utilizados no trabalho. Foi feito cultivo bacteriano, análise de viabilidade celular, engenharia de tensão de informações em peptida KT2440, caracterização OMV, ensaios OMV, ensaios de consumo de NADPH, análise de lignina e metabólitos, análise composicional, 2D-HSQC-NMR. Foi feita a quantificação de metabólitos, compostos aromáticos, glicose e ácidos carboxílicos, as análises proteômicas e também a disponibilidade de dados. Indo para a discussão. A descoberta da compartimentação extracelular de enzimas aromático-catabólicas e supostamente a lignolíticas forneceu insights sobre a conversão de lignina microbiana. Em 2015, foi observado que as 3 bactérias entre 15 estudadas nesse trabalho tiveram um desempenho melhor em termos de conversão de lignina, que foi usada a peptida, R-Jost e a Mycolatopsis sp. Foram utilizadas. Usando essas 3 bactérias, quantificaram a fração de lignina oligomérica que é utilizada e propuseram que a quebra da lignina ocorre através da clivagem da ligação beta-O4, com base na espectroscopia 2D HSQC-NMR. E destacaram uma variedade de oxidorredutases e outras proteínas de exoproteômica, podendo esses dados terem um estudo mais aprofundado para entender o catabolismo da lignina bacteriana. Além disso, foi relatado também a subcompartimentalização espacial e dinâmica temporal do exoproteoma na peptida, ressaltando a importância de considerar o OMVs para entender as interações bactéria-lignina. No caso da peptida, a produção de OMV, que são vesículas de membrana externa, foi relatada anteriormente como uma resposta a vários estressores ambientais e mostrou carga de proteína dependente da mídia. Os resultados expandem estudos anteriores, e demonstrando a classificação de carga temporal de enzimas relevantes em OMVs para aumentar o catabolismo extracelular de compostos aromáticos derivados da lignina.
Aqui é a figura 5, que é um modelo para aquisição de nutrientes, mediada por OMV, e ou catabolismo de substratos tóxicos em peptida, Pseudomonas putida. Um conjunto funcional de enzimas é secretado, né, para o meio extracelular através de OMVs, que são as vesículas de membrana externa, em resposta a uma fonte de nutrientes, como compostos derivados de lignina. Os substratos eles podem ser catabolizados dentro das OMVs, o que pode exigir a absorção ativa. O acesso celular aos produtos resultantes poderia, então, ocorrer via, ali na figura A, absorção de produtos livres liberados da OMV, ou em B, que é a absorção direta de OMVs, que conteria os produtos encapsulados. Em C, alternativamente, as vesículas secretadas podem lisar e liberar a mistura de enzimas no meio extracelular, para acesso direto a grandes substratos, como a lignina. Nesse caso, a absorção dos produtos ocorreria como em A, como está apresentado em A. Aí ali a legenda, né, da figura CIT, no caso CYT é a citoplasma, IM é a membrana interna, LPS são lipopolissacarídeo, OM é a membrana externa, PG é peptidoglicano, PL fosfolípido e PP é o periplasma. Aí, com base nesse trabalho, né, propuseram que um modelo para conversão de lignina mediada por OMV. E a aquisição de nutrientes, representados nessa figura 5. Nesse modelo, as OMVs são secretadas primeiro com um conjunto de proteínas funcionais encapsuladas. A renovação do substrato pode ocorrer intra-OMV para permitir a atividade enzimática protegida ou a manutenção do cofator seguida pela absorção celular dos produtos liberados, apresentado nessa figura 5A. Ou entrega OMV à célula, no caso da figura 5B, como foi relatado, né? Como foi dito anteriormente. Alternativamente, o OMV pode lisar para permitir o acesso enzimático direto a grandes substratos e renovação do substrato extracelular seguido pela absorção do produto pela célula, como está apresentado na figura 5C. Uma limitação-chave, né, desse estudo, do estudo atual, né, que fizeram, é que demonstraram ensaios OMV funcionais apenas para monômeros aromáticos, mas não para oligômeros de lignina. Embora o modelo apresentado, né, na figura 5 sirva para explicar os resultados obtidos com compostos derivados de lignina monomérica, ele pode ser aplicável à degradação da lignina oligomérica, né, como representado na figura 5C. Um dos desafios para testar esse modelo com oligômeros e polímeros de lignina é a dificuldade de atribuir a despolimerização de lignina exclusivamente a enzimas, uma vez que processos abióticos também podem estar envolvidos. Além disso, a presença de cofator e regeneração em OMVs, que seria um requisito para a conversão sustentada de compostos aromáticos e oligômeros de lignina, também permanece um desafio também à frente para estudar. A detecção e rastreamento de compostos instáveis, como NADPH e trifosfato de adenosina, ATP, são atualmente impedidos pelas condições de isolamento OMV. Para testar e refinar o modelo da figura 5, outros estudos também são necessários para interrogar a vida útil de OMV, importação e exportação de metabólitos de OMVs e eventos de fusão de células, OMV. Uma importante questão, nesse caso pendente, se refere à extensão do turnover do carbono extracelular pelas OMVs em relação ao turnover intracelular. Para resolver essa questão fluxômica, espacialmente resolvida, que foi recentemente desenvolvida e aplicada a isossomos, e proteômica quantitativa da via beta-K será a chave para entender a distribuição espacial do catabolismo aromático extracelular versus intracelular em vivo. Outra observação interessante do presente estudo é a heterogeneidade de tamanho das OMVs, o que potencialmente sugere a especialização funcional e diferentes rotas para a biogênese das OMVs. Trabalhos recentes foram usados
trabalhos recentes usando o fracionamento de fluxo de campo de fluxo assimétrico para separar vesículas por tamanho e descobrir perfis distintos de proteínas e lipídios atribuídos a subpopulações de exossomos, revelando uma camada de complexidade que ainda precisa ser explorada em OMVs bacterianas. Esse trabalho demonstra também que OMVs abrigam enzimas aromático-catabólicas funcionais, mas o drive evolutivo e fisiológico para o uso de OMVs nesse contexto ainda é desconhecido. A produção de OMV pode beneficiar a peptida KT2440 e outras bactérias que implantam OMVs, fornecendo um meio de acessar fontes de nutrientes que não podem translocar a membrana celular ou mitigar a toxicidade do substrato, tanto intrínseca quanto gerada através de intermediários metabólicos, restringindo encontros citoplasmáticos ou modificando compostos tóxicos para moléculas menos tóxicas, extracelularmente, aumentando assim a aptidão da cepa peptida KT2440, que é derivada de peptida MT2, que é estudado por sua notável capacidade de degradar tolueno e outros poluentes tóxicos. A versatilidade metabólica geral e a tolerância à toxicidade robusta atribuídas às pseudomonas inspiraram a adoção generalizada de peptida domesticada para a biotecnologia e biorremediação. A exploração futura do papel das OMVs em peptida KT2440 pode servir para fornecer informações também diretas sobre como as OMVs contribuem para a robustez microbiana em ambientes tóxicos. No futuro, a secreção de componentes biológicos mediada por OMV para a biocatálise extracelular também pode ser considerada como uma ferramenta de biologia sintética. O empacotamento projetado de enzimas específicas em OMVs foi demonstrado por meio de bioconjugação para OMPA. O andaime de proteína é uma possibilidade interessante também para a secreção mediada por OMV de conjuntos funcionais de enzimas, tanto como um meio de explicar os fenômenos naturais da secreção coordenada de proteínas na ausência de marcadores de secreção identificáveis, quanto como uma ferramenta de engenharia. O encapsulamento e a secreção de enzimas via OMVs também pode servir para proteger a carga da proteólise, permitir a entrega de proteínas ou outros materiais biológicos a longa distância, aumentar a tolerância para utilização ou produção de compostos tóxicos de interesse em cepas modificadas e promovem a digestão extracelular de substratos complexos. No geral, esse trabalho atual ele mostra que o foco é necessário para entender como as OMVs são usadas no ciclo do carbono e para a conversão do carbono orgânico residual em produtos químicos valiosos, bem como também para explorar OMVs bacterianas para aplicações biotecnológicas. E esse é o nosso trabalho.